Alô, alô, meus amigos, minhas amigas e seguidores. Bom dia. Neste domingo, a cidade de Salvador receberá o Atlético Mineiro um pouco depenado. Um pouco depenado. Por quê? Porque os administradores da SAF não acompanham o meu canal. Porque desde que mandaram o Milito embora, não souberam escolher o treinador. E aí, quem é que estava no mercado? O Cuca. O Cuca estava com um problema particular que, graças a Deus, ele resolveu, mas não ficou nem 48 horas no Corinthians e nem uma semana no Atlético de Paraná. O Atlético do Paraná foi deixado pelo Cuca e o Cuca ficou sem trabalho. Aí, aqueles amigos da imprensa que gostam de inventar notícias, começaram a fazer uma espécie de pesquisa, entre aspas, qual treinador que seria contratado pelo Galo. E a gente notava perfeitamente as inverdades, dizendo que a maioria da torcida havia aprovado o Cuca, tendo em vista o grande passado dele naquela época no Atlético Mineiro. Estou falando pausadamente, meus amigos, porque está tudo aqui no meu canal que eu fui contra a contratação de Cuca. Eu fui contra. E outra coisa, o Milito simplesmente aceitou a saída porque não queria mais se desgastar. Hoje o Milito está muito bem lá no México. O Milito não tinha um elenco como tem hoje o Galo. Houve momentos no ano passado que o Milito tinha 6 no banco de reservas, porque não tinha jogador. E aí, o que foi? O Galo ajudou o Cuca a colocar uma pá de cal naquela história que ele conseguiu provar lá na Suíça. E aí, o Cuca veio, beijou o escudo do Atlético Mineiro e começou a trabalhar, mas já com dificuldades dentro do Campeonato Mineiro, campeonato fraco. E já no terceiro mês já estava pedindo reforços. Pedindo reforços. É hoje, amanhã, é hoje, amanhã. Enfim, à medida que o tempo ia passando, as derrotas, os empates foram acontecendo. Um fracasso o trabalho. E nós aqui do canal Bureau Sportif Lafetat, canal Escritório Lafetat, Escritório Esportivo Lafetat, continuou batendo que o Cuca estava desatualizado,
que o Cuca não iria de forma alguma trazer para Minas Gerais um título nacional ou internacional. E as coisas foram acontecendo. E na primeira disputa com o nosso maior adversário aqui, o Cruzeiro, dentro da MRV, perdemos por 2-0 e poderia ser um placar maior. E aí, notava-se perfeitamente aquilo que o canal aqui estava dizendo há muitos anos, há muitos meses, que o Cuca não tinha planejamento tático. E agora, mais do que nunca, com um elenco muito bom. E o que acontecia? Os jogadores dentro de campo ficavam igual barata tonta, esperando um chute do Hulk, um passe do Hulk, uma defesa do Everson, e aí não se via nada. Hoje, por exemplo, o senhor que está do outro lado da telinha, pegue os melhores momentos do jogo Juventude Ceará, o senhor vai ver lá, o treinador Carpini, de 41 anos, olha o sistema tático de Carpini, do jogo do Juventude. Ganhou ontem por 1-0, faltando 2 minutos, mas não deixou de lutar. E o esquema era o mesmo. E qual é o total na soma das contratações do Juventude? E qual é o total, a soma das contratações e do peso do elenco do Galo? E aí? Vamos ficar agora esperando o quê? A volta de Sampaoli? Sampaoli, em 10 anos que militou no futebol brasileiro, só ganhou um título, que foi o Campeonato Mineiro pelo Galo. Foi um fracasso no Santos, foi um fracasso no Flamengo. E Sampaoli, quando ele estava no Atlético, ele simplesmente separava. Tinha o galo do Sampaoli e o galo do resto, que ele não se misturava com funcionários, ele não se misturava com imprensa, nem nada. E aí o que aconteceu? Pediu contratações e a primeira proposta que apareceu da Europa, ele pegou o boné e foi embora e largou o Galo por aí. A mesma coisa fez no Santos. Ele chegou ao ponto de pedir contratações e não resolvia o problema do Santos. E chegou um momento que ele falou: eu quero o Hendrick do Palmeiras. É a mesma coisa que dizer: se não contratarem o Hendrick, eu vou embora. E foi. E agora ainda tem gente dentro do Galo, tem gente da emissora dos 4Rs falando em nome de Sampaoli. Isso é retrocesso. Isso é querer ser submisso a um homem que simplesmente impõe as suas ideias dentro de campo e as estraga fora de campo. O Galo é forte, a torcida é forte, forte, forte. E tem que ter agora critério para contratar um técnico. Aqui no meu link, eu mostro que eu tenho quase 40 anos e pouco, nos bastidores do futebol.
Eu poderia estar agora indicando um técnico para resolver o problema definitivo do Atlético Mineiro, mas não vou fazer porque eu não interfiro em trabalho de ninguém. Porque o Galo paga muito bem a diretores, a aqueles que ficam assistindo vídeos, que é o Siga, e só contratam técnicos que não vão resolver os problemas do Galo. E agora, mais do que nunca, o Galo não faz parte daqueles três que eram considerados os campeões, ou cada um seria o campeão de cada ano. Era Flamengo, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Agora o Galo está na 12ª colocação. Mirassol, qual é o total dos salários dos jogadores do Mirassol? Veja o esquema tático que tem o Mirassol. Veja que todo jogo ele é respeitado. Então, veja também o Fluminense, que estava mal na mão do Mano Menezes e surpreendeu nas mãos do Renato Gaúcho. Veja o Bragantino com Seabra. Então, o que está faltando no Galo é um comando técnico de primeira linha. E é de admirar que os 4Rs são grandes empresários, vencedores. E será que não tem ninguém ali que o assessora e diga: vamos pagar X ao técnico tal, que eu não vou citar o nome, que ele vai fazer um planejamento aqui. O nosso maior adversário deu essa aula. Mandou embora o Fernando Diniz, o maluquinho, que está lá levando goleadas no Vasco da Gama. Trouxe, sim, um senhor treinador que os jogadores, como o Gabigol, aceitou o banco. Agora, contratar treinador que pega o telefone: olha, fulano, vem jogar aqui, e dá impressão até que eu garanto que você será titular. Porque, meus amigos, é um absurdo. O Dudu está tão fora dos jogos como esteve, e entrar em campo para jogar contra o Cruzeiro. Ele não viu a bola. E nem o Cuca viu o Dudu não jogar a bola. Assim como o Cuca não via o Júnior Alonso jogar bola, o Bernard jogar bola, mas sempre querendo contrariar ou então agradar. Então eu tenho a impressão, como experiente que sou no futebol, que o Cuca deu motivos para ir embora, porque aqueles jogadores que ele aprovou a contratação não estavam sendo aqueles jogadores que ele pensava. Ou então ele não soube tirar desses jogadores para o bem do nosso time. Então, meus amigos, Sampaoli, Tite, Caixinha, não, pelo amor de Deus. Alguém tem que falar para os 4Rs. A grandeza do Atlético Mineiro, ela é mundial. Alguém tem que falar para os 4Rs que eles também saibam ter
à frente na direção do futebol, da organização do futebol, pessoas que realmente são competentes, experientes. E hoje, só para finalizar, meus amigos, a partida contra o Vitória da Bahia em Salvador. O Vitória vem de uma derrota de 8-0. 8-0. E agora? O Galo decepcionou dentro da sua casa, perdendo por 2-0. Quando eu digo decepcionou, porque a partida é aquilo que todo mundo sabe, é empate, derrota, vitória. Você às vezes perde um jogo, mas jogando bem. O Galo apenas jogou 16 minutos iniciais bem, e o resto, quando o treinador adversário viu o que havia treinado o Cuca, que foi coisa primária, ele foi lá, matou. E aí, no segundo tempo, marcou os 2-0 e ficou por isso mesmo. E agora, o nosso maior adversário tem tudo para passar para outra fase, e o Galo tem tudo para continuar tendo prejuízos por não saber contratar o técnico que deveria substituir o Milito e que não deveria ter sido tratado como foi tratado. E aí, estamos agora ainda esperando um milagre para conseguir reverter esse placar de 2-0 contra o Cruzeiro e ainda prosseguir na Sul-Americana jogando contra o Bolívar, que o primeiro jogo será naquela altitude desumana e depois o segundo jogo será aqui em Belo Horizonte. Mas não adianta. O Galo de Cuca não se impunha aqui. Aqui virou exatamente local para as festas dos adversários. Infelizmente. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez pedir aos senhores e senhoras que ainda não me conhecem. Eu tenho aqui 100 e poucos vídeos porque o meu canal é novo. O YouTube entendeu que pelo meu currículo eu deveria falar sobre futebol. Aqui abaixo tem um link para constatar o que eu estou falando. E veja, em alguns vídeos, não vou dizer todos, mas alguns vídeos, que eu nunca fui a favor de Cuca. Bem diferente daqueles que ganham likes e mais likes, entendeu? Ganham inscrições que vão para onde aponta o nariz. Qual é a onda? A onda para a direita, para a esquerda? Eles vão. Eu não. Eu me mantenho aqui com a minha colocação como profissional que sempre fui na área do esporte. Como profissional que sempre fui como jornalista. O jornalista tem que saber informar e ter base para informar. Não adianta você ter na sua emissora comentarista que nunca chutou uma bola. Não adianta você ter na emissora comentarista fazendo a cabeça de A ou B, porque acha que para ele tem que ser aquele treinador. Absolutamente. O departamento do Atlético Mineiro tem que ter gente independente e coibir, principalmente se for da casa, esses tipos de indicações de A ou B ou C. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, especialista em Direito Desportivo,
fui convidado especial da CPI do Senado, falar sobre futebol em 2001. Pode olhar aí, é só pesquisar que está lá, Levi Lafetá na CPI. Sou administrador de empresas e também general manager de futebol. Fui presidente de clube, fui assessor de jogador. Então, quem vos fala aqui é um profissional que respeita quem está do outro lado da telinha. Eu dou as minhas opiniões com base. Eu não estou aqui para dizer que eu quero fulano ou beltrano ou ciclano. Agora, os 4 R's têm que entender, mais uma vez que eu vou repetir aqui, futebol não é banco comercial. Futebol não é construtora. Eles têm que entender que tem que ter pessoas dentro do Galo que entendam realmente de futebol. Assim como eles entendem de banco e assim como eles entendem de construtora. E mais ainda, assim como o grande Rubens Menin entende de vinho em Portugal. Aquele abraço e vamos torcer para que, pelo menos, 0,5 nós consigamos lá em Salvador, para poder apagar um pouco a fogueira que está internamente na SAF do Galo.